Quero cumprimentar a você na abertura desse programa com a galera do IABC. Há 23 anos, uma pesquisa afirmou que o amor era um dos motivos menos citados pelos adolescentes para fazer sexo antes do casamento. A razão número 1 que levava os adolescentes da época a praticar o sexo precoce era a pressão de grupo. E hoje, será que os nossos adolescentes estão sendo pressionados? É sobre isso que nós vamos falar. Fique ligado, porque está no ar o programa Minha Vez, Pressão de Grupo! Uma alegria receber você aqui para mais um programa e o nosso convidado especial de hoje para falar sobre pressão de grupo é o Gustavo Góes, formado em teologia, mestrando em história, ele que é o responsável pelo intercâmbio da educação adventista na região centro-oeste do Brasil. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. A sua saudação para o pessoal de casa. Olá, pessoal. Eu queria mandar também uma saudação pessoal de Goiânia, que está lá no canal 51. Meus alunos de Goiânia, ó, um beijo para vocês. É muito bom estar aqui no Novo Tempo com vocês. Muito bem. Bom, vocês perceberam que o Guga é um pastor, o Gustavo, já até falei Guga, o Gustavo é um pastor jovem e eu queria pedir autorização dele. A gente já se conhece, é amigo. Gustavo, eu posso te chamar de Guga aqui na frente de todo mundo? Claro, a moçada está autorizada a chamar de Guga, pode ser? Não tem problema não, pode chamar de Guga. Então tá bom. Fica tranquilo. Beleza. Gustavo, muito bom ter você aqui com a gente. Olha, nós resolvemos sair às ruas para saber o que é que os adolescentes andam falando sobre pressão de grupo. Quero chamar um vídeo na tela agora para ver o que essa moçada falou sobre pressão de grupo. Vamos assistir. Carol, você já sofreu pressão de grupo? Sim, já sofri sim. Qual foi? Foi minhas amigas querendo que eu fique, que eu namore, mas acho que agora não é a hora. No caso, já sofreu pressão de grupo? Já. Não, nunca sofri. Sim, foi quando os meus amigos me chamaram para ir para balada, festa, essas coisas. Não. Sim, já sofri e ainda sofro. Meus colegas me chamam para experimentar bebida alcoólica, mas eu não quero. Já. Qual foi? Foi lá no colégio, né? Eles chamaram pra beber, pra fugir da aula, só que eu acabei nem indo. Ok. E aí, moçada? Balada, bebida, matar aulas. E aqui nós estamos falando com os alunos aqui do IABC, um colégio em que eles não apenas estudam aqui, mas eles moram aqui, um colégio em regime de internato. E olha, se você quiser conhecer um pouco mais do IABC, eu aproveito para dar o site que está aparecendo aí na tela. Ó. Esse é o site da nossa escola, entra lá, você vai conhecer um pouquinho mais das atividades, tem coral jovem, tem muita coisa legal. Entra no site para você conhecer um pouquinho mais, deixei eles respirarem, matar aula. Rola uma pressão de grupo, moçada, para matar a aula? Quem vai falar? Quero ver quem é o primeiro corajoso aqui. Fica tranquilo que eu já conversei com os professores de vocês. Vocês podem ser sinceros agora na resposta. Rola pressão de grupo para matar a aula também? Alguém aqui já cedeu a pressão de grupo e matou a aula? Aqui, fala. Rola sim, é bastante interessante que a gente combina de matar em grupo. Geralmente é no banheiro. Né? Que é isso? Então rola uma pressão de grupo e rola uma matada de aula em grupo também. Cada uma fica no banheiro levantando os pezinhos para a monitora não pegar. Oh, que é isso? Atenção, monitoras de todo o Brasil. Se você, já pegou a técnica agora, entregou agora. Pessoal, teve alguma pressão de grupo que vocês sofrem que não foi mencionada ali no vídeo? Eles falaram de balada, eles falaram de bebida, o que mais que eles falaram, Gustavo? Me ajuda. Falaram de matar a aula, que a gente mencionou aqui. Faltou alguma coisa ou não? O que faltou, Carol? Fala aqui, microfone para o Emanuel aqui. Vamos lá, o que ficou faltando ali? Bom, Paulo, aquela que não foi mencionada foi sobre sexo. Falou sobre namoro, sobre ficar mais... Rola pressão de grupo sobre sexo, então, pessoal? Rola?
Ok, rola. O que mais? O que ficou faltando que não foi mencionado ali? Alguém desse lado aqui? Rola panelinha também, né? Que às vezes na escola, por exemplo, junta um grupinho de garotas, por exemplo. Então esse grupo vai ficar sendo pressionado a cometer bullying com outro grupo. Com Rola outro uma grupo. pressão para fazer Isso. bullying em cima dos outros amigos, é isso? Isso. Ok. Carol, você queria falar? Paulo, eu queria falar uma experiência que eu tive sobre questão de namoro, ficar, né? Que eu tinha um amigo, né? E a gente tinha uma amizade assim muito próxima, né? Mas nada assim que, nossa, vamos namorar, né? E aí os amigos começaram a falar: namora com ele, namora com ele, namora com ele. O grupo começou a pressionar. Você gosta dele, você gosta dele. Eu, não gosto dele, não. Não desse jeito, né? E aí acabou que a gente acabou namorando, né? E depois eu percebi a influência que o meu grupo exerceu sobre mim, né? Porque eles fizeram eu acreditar numa coisa que Não eu já era sabia verdade. que não era verdade, né? E quanto tempo vocês namoraram, Carol? Foi um mês, mais ou menos. E acabou a amizade depois disso ou não? Não. Ufa, ainda bem, menos Não. mal, né? Porque você cedeu a pressão, mas conseguiu manter a amizade um mês depois, você percebeu que não era bem aquilo. Gustavo, quando você estava na escola, sei que não faz muito tempo, você é um cara novo, um pastor novo, mas quando você estava na escola, rolava esse mesmo tipo de pressão de grupo? Ah, rolava o mesmo tipo de... Na realidade, acho que as pressões não mudam muito, né? Só muda às vezes o jeito por causa do tempo que muda, mas a pressão basicamente é a mesma. Uma vez eu viajei, estava com meus pais viajando, a gente estava lá pelo Nordeste e juntou num acampamento lá, num camping, a gente estava lá com vários meninos e tudo. E aí um deles falou: vamos pra cidade lá. E reuniu lá e foi com os pais dele lá pra cidade. E aí meu pai me deu dinheiro e falou: toma aí pra você comer, pra você poder comprar o seu refrigerante, você vai lá. E eu pensei: não, tá tudo tranquilo. Fui lá, eu não gastei com comida, não gastei com refrigerante, eu fui comprando colar, fui comprando um monte de... Cheguei lá, meu pai falou: mas você comeu pelo menos? Eu, então, né... É que não deu dinheiro, mas eu não queria aquilo. Na verdade foi porque todo mundo falou: não, você precisa comprar para você ficar melhor, você precisa ter isso, você precisa colocar isso. E eu não queria. Mas foi porque todo mundo Para ser aceito ali no grupo. Para ser aceito no grupo, eu comprei e... Bom. Moçada, quando você escuta esse termo pressão de grupo, o que vem à sua mente? O que você sente quando você pensa em pressão de grupo? Isso te dá calafrios, Misael? Fala. Pastor, nesse caso lá, a pressão de grupo para mim é quando tu tem que se igualar na galera, tu tem que entrar com eles, tem que conviver com eles, tem que seguir as mesmas regras que a galera da tua turma, da tua sala já vive, tu tem que estar ligado com eles. A Carol mencionou um episódio de pressão de grupo que aconteceu com ela. Vocês conseguem se lembrar de algum episódio de pressão de grupo em que você ou alguns dos seus amigos não cedeu, se manteve firme e não conseguiu resistir à pressão? Vai pensando que eu vou perguntar para você também, Gustavo. E aí, alguém se lembra de algum episódio com algum amigo ou com você mesmo? Quem vai falar? Alguém? Carol, de novo? Fala, Carol. De novo eu. Pode falar, não há problema algum. Tinha uns amigos meus da igreja que são aqueles meio desvirtuados, né? E aí eles estavam, depois do culto do JA, levaram uns panfletos de uma festa que ia ter, né? E aí, vamos pra festa, muito bom, vai ter um monte de show lá. E aí eu e as minhas amigas, a gente olhou assim, né? Ficou pensando, a gente não vai, né? Aí eles: não, bora, vocês vão gostar, tal. A gente não pode, porque... assim, não é uma festa de Deus e também vai que acontece alguma coisa com a gente. Então, a gente conseguiu se manter firme ali naquela questão, no momento, né? Quantas eram que estavam com você, Carol? Eram mais 2 amigas. Você e mais 2. Uhum. E você acha que você conseguiu se manter firme porque você não estava sozinha? Qual foi o segredo para você conseguir não ceder à pressão dessa vez? Daquela vez, seus amigos te pressionaram para você namorar o seu amigo e você acabou caindo e namorou. Cedeu a tentação, a pressão do grupo. E agora você se manteve firme. Será que foi por causa das amizades aí, das suas 2 amigas? Acho que sim. Acho que a gente estava mais ou menos
interligados, né, com o mesmo pensamento. Então, a partir do momento que uma expôs, né, a vontade à outra, não, eu não quero ir. Não, eu também não quero, né? Então, a gente conseguiu chegar num acordo e uma apoiou a outra, né, na decisão. Porque eu acho que assim, quando você está sozinho, fica mais difícil para você vencer. Ok. A gente pode fazer, então, desse comentário da Carol, uma dica bem legal para você, jovem, adolescente que está nos acompanhando. Se você quiser resistir à pressão de grupo, a dica é: escolha boas amizades, pessoas que partilham dos mesmos princípios, os mesmos valores que você, e aí quando a pressão vier, você vai estar rodeado de bons amigos e juntos vocês vão conseguir se manter erguidos, de pé, sem ceder à pressão. Gustavo, agora é a sua vez. E aí, você se lembra de algum episódio que eu mencionei aqui? Olha, dessas questões de pressão de grupo e você resistir, na realidade aconteceu muito comigo. Na realidade o fato não era errado, mas era na minha cabeça. Quando eu era muito novo, eu era muito alheio do mundo praticamente. E aí eu era o estilinho nerd. Estilinho nerd, aquele menininho... O estereótipo do menino... o estereótipo do nerd, era aquele lá, um menino de óculos que gosta de ficar no computador... Você não jogava futebol? Eu jogava futebol e fazia os outros xingar, eu preferia ficar fora. Esse menino que não... Eu ficava fora lá, eu olhava. Era esse estilo. Então eu me preocupava muito com esse negócio do estudo e tudo mais. E aí falava, não, porque você tem que namorar. Eu falava, não preciso namorar agora. E aí ficava com aquela coisa, tanto que namorei tarde... Mas ficava toda hora, não, você precisa namorar, você precisa namorar, você precisa namorar. Você pressionando. E não era 1, ou 2, ou 3, era a sala toda menos outros 2 estranhos também, que nem eu. Que é isso? Então, era algumas coisas que aconteciam. E eu acabei que eu não sei exatamente, acho que é pelo foco que eu tinha. E aí, na realidade, eu não cedi. Não é que o errado é namorar, viu, gente? Não tô falando disso, mas é que eu tô falando que o fato é que você conseguiu... pressão. A sua posição era aquela, você conseguiu se manter... Eu mantive firme no que eu achava que era melhor pra mim, pelo menos naquele momento. Olha, nós vamos dar uma pausa, vamos para um rápido intervalo, e quando nós voltarmos desse intervalo, eu quero perguntar para o Gustavo, diferente da Carol, sozinho ele conseguiu se manter de pé. Por quê? O que você fez ou qual era a sua estratégia para você não ceder a essa pressão, Gustavo? E olha, não saia daí, porque eu quero passar um vídeo que você vai ficar impressionado. Um vídeo relacionado ao nosso assunto, é rapidinho, nós vamos para o intervalo, programa Minha Vez volta já. Já estamos de volta com o programa Minha Vez e eu quero, antes de qualquer outra coisa, dar um abraço todo especial no pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos vocês que estão ligados, conectados com a Novo Tempo, é muito bom ter vocês aqui conosco. E olha, no intervalo surgiu uma pergunta muito legal. O Thiago queria falar, ele fez a pergunta para o Gustavo, eu falei, segura essa pergunta, Thiago, vamos jogá-la no ar. Thiago, agora é a sua vez. Qual foi a pergunta que você fez para o Gustavo? Até agora nós falamos sobre só pressão de grupo, assim, de amigos, muitas vezes sim, mas como reagir à pressão de grupo da família? Muitas vezes sofremos isso, assim, às vezes nossos pais vão viajar, você tem que ficar na casa de uma avó ou do tio, aí talvez na sexta para o sábado isso, eles assistem, não são da igreja, eles assistem televisão, comem alguma coisa assim que você não come, aí tipo eles te pressionam a fazer isso, o mesmo que eles fazem. Às vezes é muito difícil você tentar segurar essa pressão, não ceder. Mas, assim, muitas vezes você consegue aguentar. Mas só que, assim, o que fazer para assim, a gente ser mais forte? Thiago, em relação a essa sua pergunta, acho que antes de mais nada, uma coisa essencial. A gente tem que ter sempre comunhão com Deus. A gente tem que todos os dias, sabe, dobrar o joelho, rogar a força do céu, pedir para que Deus ajude a gente em cada batalha. Porque a pressão familiar ela vai vir depois de muita coisa que você já passou.
Então, se você estiver em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, orando, sabe, tentando colocar a sua vida em íntima relação com Deus, você já deu o primeiro passo, o maior passo que você poderia ter dado. Por quê? Para resistir à Para pressão. resistir. Porque nesse momento, quando são pessoas muito próximas e é difícil você se relacionar com isso, não é você que vai ter força, é Deus que vai dar força para você. Porque certas coisas, na realidade muitas delas, eu não consigo fazer sozinho. Nesse momento aí quem vai te dar força é Deus. É Deus que vai fazer você ficar aqui, olha, meu filho, você vai ficar aqui, eu vou te dar força, eu vou te auxiliar a resistir, eu vou te auxiliar a andar no melhor caminho. Então, o melhor que você pode fazer é comunhão com Deus. Estar em conexão com o Pai. E até mesmo, Tiago, acho que quando você estiver mais unido a Deus, mais ligado a Deus, você vai ter condições e o Espírito Santo vai falar com você, te dar sabedoria para saber como resistir, como falar. Não é simplesmente você virar as costas e falar. A maneira como você vai responder a essa pressão já vai ser uma mensagem muito forte para os seus pais, um testemunho muito forte para eles, ok? É claro. Jefferson. E no caso que meus pais são cristãos, como o Guga disse que nós devemos ter a orientação da Bíblia também. Ali diz assim, honra teu pai e tua mãe. No caso, eles são mais sábios, são mais assim, além de ser nossos pais, né, que nos educaram até ali, nós nos sentimos felizes por isso. Um exemplo, eu sou terceiranista, na área do curso da faculdade que eu quero fazer. Eu desejo um curso, mas meus pais não desejam o mesmo para mim. O que fazer? Veja, Jefferson, não é? Jefferson, primeira coisa que nesse caso você tem que ter em mente é quem vai seguir a carreira é você e não seus pais. Então imagine que você escolha, digamos, medicina. Você não quer fazer medicina, mas você escolheu medicina porque seus pais quiseram que você escolhesse medicina. Você não vai se tornar um grande médico orgulho da família. Você vai se tornar um médico frustrado que vai fazer outra coisa que não seja medicina. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que quem vai seguir aquele curso durante o resto da vida é você, não são seus pais. E a segunda coisa em relação à sua pergunta, que é honrar pai e mãe, não significa necessariamente você fazer tudo que eles pedem, tudo que eles mandam. Significa você, ainda que discordando deles, reconhecer que eles o amam, reconhecer que eles querem o seu bem e saber conversar com eles. É uma grande diferença. Você chega e conversa, pai, mãe, vamos conversar, vamos ver o que eu penso disso. Isso é honrar pai e mãe. O problema é que tem alguns adolescentes que falam assim, pai, você não sabe de nada. Você tá por fora, você é velho demais, na tua época era diferente, mas hoje as coisas são diferentes. Hoje tem Facebook, pai, na tua época era só carta. Então, isso daí não é honrar pai e mãe. Entendeu? Esse é o grande detalhe, é a gente saber como relacionar com os pais. Entender que eles amam e tudo, eles estão preocupados com isso, mas lembre-se, quem vai seguir o curso no final das contas é você pela sua vida toda. Jefferson, eu acho que nem você, e nesse caso especificamente, nenhum dos adolescentes ou jovens que estão tomando uma decisão em relação à carreira, como o Guga falou, eu não acho que vocês estão quebrando o mandamento de Deus que fala honra pai e mãe. Quando vocês decidem tomar essa decisão e seguir nesse caminho, acreditando que de fato essa é a vontade de Deus, isso é o melhor para você. Agora, a maneira, foi o que a gente falou com o Tiago, a maneira como você vai reagir, a maneira como você vai conversar com eles, isso é que eu acho que vai ser um grande diferencial para você conseguir o respeito deles e fazer com que eles entendam que, olha, peraí, eles não podem pressionar você a tomar uma decisão que você acredita que não é o melhor para você. Nós não estamos falando nada de princípios e de valores, mas uma decisão que vai fazer muita diferença na sua vida no futuro. Mas mesmo em questão de princípios e valores, né? O meu pai e minha mãe diz para eu fazer tal coisa e eu sei que Deus pede para eu fazer outra coisa. E aí, o que eu vou fazer? Se eu acabar, então, fazendo aquilo, eu desonro a Deus, porque eu quebrei o que ele pediu para mim, e eu desonro 2 vezes, porque eu também... Faz a vontade de Deus ou faz a vontade dos pais? Então, a gente tem que lembrar que Deus, ele é o primeiro lugar na nossa vida, é o soberano. E segundo, é saber conversar, né? Esse é o modo. Comunicação. Quero chamar um vídeo agora que vai mostrar um pouco dessa ideia de pressão de grupo. Joga na tela, vamos assistir.
Esse vídeo, um vídeo bastante antigo, que mostra alguns atores entrando no elevador. Todos esses que estão entrando são atores, só aquele homem de preto que não é. Olha lá, ó. Todos eles entram e ficam virados para o fundo. E olha o que o homem faz. Todo mundo virado para o fundo do elevador. Ele dá uma disfarçada. Ele tenta manter a sua individualidade, mas pouco a pouco, diz o narrador. Disfarça. Olha para o relógio para dar uma disfarçada. E vira mais um pouquinho. Olha lá, de novo. Ele diz assim, vamos ver se a gente consegue usar a pressão do grupo para fazer o bem. Olha lá, eles tiram o chapéu. E aí, eles dão um comando para voltar ao procedimento. Ó, e aí, o que ele faz? Coloca o chapéu de volta. E aí? Pode cortar, corta. Gustavo, e aí? O que mais chamou a sua atenção? Você vê um vídeo antigo, mostra ali um rapaz, um menino, um jovem, outro já um pouco mais adulto. O que mais chamou a sua atenção nesse vídeo aí? Me chamou a atenção é porque a posição que as pessoas já estavam nele já era estranha. Mas mesmo sendo completamente esquisito, todo mundo olhando para a parede em vez de olhar para a porta, ainda assim ele fazia a mesma coisa, ele virava... Não importa se fosse estranho. E mesmo sendo, e pelo fato de ser antigo, a gente vê que pressão de grupo já não é de hoje, né? Pressão de grupo não é coisa de hoje, viu? E nem só para jovens. Pressão de grupo sempre teve e continuará tendo. Então você precisa se preparar para receber esse tipo de pressão. Watson, você se manifestou aqui. Você quer fazer uma pergunta, um comentário em cima disso? Até agora a gente falou sobre pressão de grupo negativa. Eu queria saber de vocês, assim... discutir um pouco sobre pressão de grupo positivo, como que a gente pode lidar, assim... Parabéns pela sua pergunta. Muito boa pergunta. No vídeo eles mostraram ali, falou um pouquinho de pressão. Vamos ver se a gente consegue fazer o bem para ele. Existe pressão de grupo positiva, Gustavo? O importante dessa pergunta do Watson é porque a gente tem que ter em mente que pressão vai existir sempre. Não tem como a gente fugir da pressão. A gente está numa sociedade onde a pressão ela é real. A questão é por que, nesse caso da pressão positiva, por que eu não posso, na realidade, usar esse artifício para fazer o bem? Porque a pressão ela ocorre inconscientemente. Então, por exemplo, me chama para fazer tal coisa. Eu preciso, como disse ele, Thiago, a gente precisa estar firme na palavra de Deus, a gente tem que estar firme nos propósitos divinos, e eu junto com o meu grupo, chega um outro que talvez não esteja tão firme nos propósitos, mas o grupo está firme nos propósitos divinos. Então, inconscientemente, você acaba, pela sua boa atitude, pelo modo como você fala, pelo jeito que você gosta da pessoa, ama a pessoa, você acaba que dessa forma a pessoa gosta do grupo e vai acabar mudando. Faz uma pressão positiva. Okay. E a pressão vai existir, mas eu preciso saber qual é a minha posição. Então, se eu me junto com essa posição... A pressão pode ser positiva. Para nós terminarmos o programa de hoje, eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa. Eu falei, como que você conseguiu vencer? Esse foi o segredo da sua vitória? Comunhão com Deus? Isso que te deu forças? Olha, pessoal de casa. Se você quer ter vitória nas pressões que vai haver do grupo, primeiro mantenha firme na palavra de Deus. Estude, esteja em comunhão, converse com o Senhor e o Senhor vai te ajudar. E outra coisa... Saiba onde você está indo. Se você souber onde você está indo, ninguém vai poder te desviar, porque você sabe qual que é o seu foco, você sabe qual que é o seu rumo. E só uma dica de rumo, tá? Tenha como foco, tenha como rumo, tenha como objetivo o céu. E o Senhor vai te ajudar a chegar ao céu, e todo tipo de pressão que puder vier para te tirar disso, você está com o foco certo, você quer ir para o céu, e Deus vai te ajudar nisso. Ok. Gustavo, obrigado por sua participação Prazer aqui. É meu. Moçada, foi muito bom ter vocês aqui conosco. Você que está em casa nos acompanhando, nos assistindo, obrigado por sua audiência também. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, onde quer que você esteja. Gustavo vai orar por você e por nós aqui. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos contar contigo na nossa vida. Muito obrigado porque podemos saber que o Senhor nos dará forças sempre que precisarmos, Pai. E por isso, Senhor, nós rogamos que o Senhor nos ajude a ter o foco no lugar certo. Nos ajude, Pai, a saber qual que é o nosso objetivo no final de tudo. E nos ajude, Senhor, a resistir às pressões negativas quando vierem sobre nós. E assim nós nos mantermos firmes nos seus caminhos. Senhor, nos ajude também a ser boas influências para aquelas pessoas que nos rodeiam, para os nossos amigos, para os nossos familiares. E nos ajude a ajudá-los a entender também que o céu também é para eles, que o seu amor também é para eles, que o seu perdão alcança a todos. Se caso nós acabamos por ceder a pressões ruins, pressões negativas, Senhor, nos perdoe e nos restaure mais uma vez para andarmos nos teus caminhos. Isso tudo nós oramos, não por nós, mas no nome sagrado de Jesus Cristo que morreu por nós. Amém. Até semana que vem, pessoal. Forte abraço.